Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Estava com saudade da gente assim nesse formato? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Ainda bem que tem saudade, quer dizer que a gente pôde voltar porque era antes, né? Não tá precisando usar esse formato mais. Mas a gente está aqui para falar de um tema que vai fazer aniversário esse final de semana. E antes que você pense aí no seu coração que a gente vai falar de Halloween, não se engane. A gente está aqui para trazer um pouquinho, de uma forma bem breve, resumida, né? O que foi a Reforma Protestante. É comemorado nesse final de semana, no sábado, dia 31, 503 anos da Reforma Protestante, e é a vertente no qual nós nos encontramos, e a gente queria, nós no Ministério de Ensino, trazer de alguma maneira o entendimento, a lembrança do que é isso. A gente precisa recordar por que foi feito, para a gente retornar a esse lugar de porquê. Aqueles que não sabem ter o conhecimento de por que fala os protestantes, né? Por que dá uma ideia de separação, que a gente vai entender que não foi bem isso. E entender o lugar que a gente precisa retornar, que foi a proposta, voltar aos princípios estabelecidos dessa reforma, beleza? Então, a gente vai seguir aí um pouquinho, alguns vídeos, falando um pouquinho da reforma até o sábado, até o dia 31, em comemoração à reforma. Espero que você aceite. A gente, cristão, a gente não comemora Halloween, né? Não. A gente tem um dia para comemorar. Deus é tão bom que Ele nos deu uma data para celebrar nossa, né? A gente não precisa celebrar nada do mundo. A gente pode celebrar aquilo que é nosso, como cristão. Então, a gente espera de coração que você aceite, de uma forma resumida, né? Como a gente já falou, porque se a gente for aprofundar, a gente vai fazer um mês inteiro só de estudo sobre a reforma, mas que isso traga ao seu coração ao despertar que o Senhor, que é o Espírito Santo, que trouxe aos reformadores naquela época. Amém? Então, para a gente entender um pouquinho disso tudo, da reforma, acho que é importante a gente entender o contexto histórico. Sim. A gente entender o que estava acontecendo, o que houve para a gente entrar na base da reforma protestante. Vou deixar o professor Gabriel, falar um pouquinho do contexto histórico para a gente. Isso eu vou falar também, né? Mas a gente vai conversando aqui e a gente vai chegar lá. Algo que eu queria falar antes de começar essa questão histórica é o fato de ser necessária uma reforma, né? E isso falou algo comigo, a gente já estava pensando em fazer algo para a reforma, para comemorar a reforma, para lembrar, porque muitas vezes a gente como cristão, a gente pensa mais em evitar o Halloween do que celebrar aquilo que a gente tem. Então a gente fica muito concentrado naquilo que não presta, sendo que tem algo bom que a gente pode aproveitar nessa mesma data. Que é a necessidade de reforma fala que, infelizmente, para nós, para o ser humano, aquilo que Jesus deixou para nós foi caindo a ponto da gente ter que reformar. E a gente vê, né, o período da reforma mais ou menos no ano 1500. Então demorou 1500 anos para ser necessária uma reforma. E a gente se vê numa época em que parece que está precisando de novo. Será que precisa de outra? Já precisaria de uma outra reforma. Só que o que me assusta é que foi 3 vezes mais rápido. Passou só 500 anos desde a reforma. A gente vê que já precisa de outra. Então como que as coisas, né, avançaram a esse ponto até a gente chegar no que a gente está vivendo hoje. A gente vai comentar um pouco disso. Mas falando da história, para a gente entender o porquê da reforma, a gente tem que entender a história da igreja. Né? Isso às vezes a gente não estuda muito, a gente não aprofunda muito na história da igreja. A gente até sabe bastante lá do período de Atos, mas passou um pouco disso aí, a gente já não sabe. Atos 2. Até o 17 ali o pessoal sabe, mas depois ali já não sabe mais tanto. Mas tem muita coisa, a gente poderia estudar muita coisa que é interessante e foram acontecendo nesses períodos aí. A gente já comentou em muitas escolas bíblicas, a gente já passou por muitos períodos históricos, tanto na classe dos adultos a gente já falou. Eu lembro de eu já ter falado muito da questão da perseguição que a igreja sofreu pelo Império Romano,
Eu falei também dos períodos medievais na escola com os jovens. Nós vamos entender aí, desde a fundação da igreja. A igreja foi fundada, Jesus, né, deixou para os apóstolos a missão de continuar a igreja, porque a igreja ela não é dos apóstolos, a igreja é de Jesus. Jesus fundou a igreja. A única coisa que ele deixou para nós, além do Espírito Santo, foi a igreja. E ele deixou a igreja e foi aos céus. E a partir dali começa a história da igreja. A gente pode acompanhar em Atos, né, os primeiros anos do que a gente chama de igreja primitiva. Ela foi crescendo, ela foi expandindo primeiro ali em Jerusalém, foi avançando, depois teve uma dispersão grande, começou a ir ali pela Ásia. A gente tem as cartas de Paulo falando dos lugares que ele percorreu. Paulo vai preso e acaba indo para Roma, e até em Roma já tinha uma igreja, porque os judeus que saíram ali de Jerusalém acabaram chegando lá também e fundaram a igreja lá, e a igreja foi se expandindo. Só que por volta do ano 64, 70, houve uma revolta dos judeus, e Roma abafou essa revolta, porque já tinha havido várias outras revoltas antes de Jesus ter nascido, por exemplo. E o Império Romano foi abafando, mas nunca, vamos dizer assim, destruindo o povo judeu. Com essa última, meio que a paciência acabou, e eles foram lá e acabaram com a cidade, destruíram o templo, aquele templo que Jesus falou assim, eu destruo esse templo. Aquele templo foi destruído. Aliás, onde existe lá o Muro das Lamentações, era uma das últimas paredes do primeiro templo que foi erguido, mais ou menos ali no mesmo lugar do segundo templo. O segundo templo foi erguido e é a última parede que sobrou. Por isso que é o Muro das Lamentações. E aí os judeus foram embora. A igreja foi dispersa, ela não ficou mais em Jerusalém. Ela ali acabou e começou a dispersão da igreja. E somado a isso, Nero, o imperador Nero, teve um incêndio em Roma e ele acusou os cristãos desse incêndio. E aí começa a primeira perseguição. E essa perseguição de Roma dura mais ou menos do ano 70 até por volta dos anos 300, que é quando Constantino, o imperador Constantino, declara o cristianismo como a religião oficial do império. É interessante a gente frisar que essas perseguições não eram simplesmente perseguições, eram barbaridades, né? O que faziam com os cristãos era jogar os cristãos nos teatros, aquelas coisas que a gente vê em filme, né? O sangue deles, né, jorrava literalmente no chão ali de Roma, era perseguido, era matado, assim, era uma crueldade sem tamanho, né, nessa época da perseguição. Ser cristão era um crime mesmo, não é? A gente fala assim de perseguição no sentido só abstrato, esconder, não né? de... Só esconder, não. Não de tipo assim, igual hoje a gente fala, eu sou perseguido, as pessoas olham torto pra mim ou me chamam disso e daquilo. Não, era morte mesmo. A gente tem as cartas de Paulo, ele falando que ele chegou a lutar com feras. E a gente tem a imagem dos coliseus, das arenas, e era isso que acontecia. A gente tem os apóstolos sendo mortos um a um, a gente tem os mártires. Pedro, por exemplo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O único dos apóstolos que não teve uma morte terrível foi João, que foi exilado. E ele foi exilado porque não conseguiram matar. Não conseguiram matar. Tentaram matar João, fervido, e ele não morreu. E aí enviaram ele para uma ilha porque eles falavam assim, não dá para matar, vamos tirar ele daqui porque a fama dele cresceu muito. Mas todos eles foram mortos de maneira assim terrível. Era esse tipo de perseguição. E mudava os motivos. Primeiro começou com incêndio. Aí, por exemplo, eu gosto sempre de frisar isso, que a adoção, o cristão entendeu tão bem o que Deus tinha feito, né? As cartas de Paulo falam de adoção, que eles começaram a pegar crianças. Porque naquele período antigo, da Idade Antiga, as crianças que não eram saudáveis ou tinham alguma deficiência de nascença, elas eram abandonadas para morrer, porque elas não suportariam viver na sociedade. Então os pais abandonavam, não existia isso. E os cristãos, eles pegavam essas crianças e cuidavam. E aí levantou, por exemplo, falsa acusação de que os cristãos eram canibais e por isso deviam ser perseguidos. E assim foi por muitos anos, até Constantino aceitar a igreja como a religião oficial. E aí isso deixou de ser, na verdade, algo bom.
porque a gente pode pensar assim, então não foi perseguido, que bom, né? Agora o Império... Parou de perseguir, mas começou a entrar algumas conveniências, né? Mas o interessante é que no período, nesses 300 anos de perseguição, foi o período que a igreja mais cresceu. Ela cresceu dentro do Império Romano, que era um império muito grande. Porque à medida que ia perseguindo, o pessoal ia embora e ia pregando nos lugares para onde ia. Então houve um aumento exponencial. Deus ia abençoando que mesmo durante a perseguição, a igreja crescia. Mas, quando Constantino faz isso, que de certa forma foi bom, mas nem tanto, porque existiam privilégios em você estar na religião oficial. E esses privilégios eram, por exemplo, receber um dinheiro e uma túnica. Então muitas pessoas se diziam cristãs para receber esses privilégios do governo, mas sem abandonar as práticas pagãs que tinham. Então eles adotaram o cristianismo, mas começaram a trazer para o cristianismo, para aquilo que Jesus deixou, para aquilo que Jesus tinha instaurado como regra. A Camila tem estudado com os adultos aí o Sermão do Monte, e são várias coisas que Jesus colocou ali como regra para nós cristãos. A gente vê as cartas de Paulo, aquilo que Paulo foi falando, e eles começaram a colocar vários elementos do paganismo dentro do cristianismo, fazendo uma mistura, algo similar com o que tinha acontecido com o judaísmo no passado. Os exilados na Babilônia, eles foram incorporando dentro do judaísmo coisas que Deus nunca tinha falado. Então, assim, e foi corrompendo. E durante esse período aí a gente tem a história medieval, né, do Império Romano. Aí o Império Romano ainda perdura por mais muito tempo. Ele vai durar muito tempo de expansão com o cristianismo como religião oficial. Agora eles não servem mais a deuses como Dionísio ou Júpiter ou Plutão, e essas divindades que eles antes serviam agora servem a Jesus. E a gente vai ter ali monastérios e várias outras coisas sendo erguidas. E a gente tem, por exemplo, muitas séries históricas que vão mostrar isso acontecendo. A gente vai ter séries Vikings, vai mostrar ali igrejas e construções romanas com crucifixos. A gente vai ver, por exemplo, antes tem filmes que mostram que as legiões romanas elas seguiam com uma águia, que era o símbolo de Zeus, que era a contraparte romana, né, de Zeus ali. E eles trocam e começam a andar com os crucifixos, e a gente vai ter se fixar a Igreja Católica como a igreja oficial. Porém, como eu falei, adotando certas práticas que não vêm daquilo que Jesus deixou. Adotando certas coisas que vinham da ideia do paganismo. Então, era o cristianismo, mas não era o cristianismo que Jesus tinha deixado. Não o puro e simples. Não era o puro e simples, já era algo misturado. E no período da Idade Média, que é mais ou menos aonde a gente vai entrar para a reforma ali no século XVI, que a gente vai ver grandes coisas acontecendo. Aí a gente já teve as cruzadas, a gente já teve um monte de coisa acontecendo durante o período da Idade Média. A Idade Média começa com a queda do Império Romano, né? A gente tem a queda do Império Romano no Ocidente, com a queda de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Mas não vem ao caso. A gente tem o começo da Idade Média, começam a se formar vários países, e esses países também são cristãos, eles adotam o cristianismo. A gente tem séries que mostram, por exemplo, o nascimento da Inglaterra, e ela era cristã. A gente vai ver a Espanha, Portugal, a França, todos eles adotando uma postura católica. E não era diferente na Alemanha, que é da onde vem Martim Lutero. E o que estava acontecendo nesse período da Idade Média, da época de Lutero? A Igreja Católica estava vendendo o que ficou conhecido como indulgências. O que seriam isso? Por exemplo, eles tinham a ideia do purgatório, que era um lugar que não era nem o céu e nem o inferno, era um lugar entre, onde a pessoa esperava tanto para ir para o inferno ou para ir para o céu.
um lugar onde ela ia expurgar os seus pecados e se passasse muito tempo lá poderia ir para o céu, algo assim. E aí eles diziam isso e falavam assim, olha, seu parente está no purgatório, mas se você me pagar tanto, a gente pede para o arcebispo ou para o padre ou para não sei quem orar e a oração dele é forte, né? Como algumas pessoas falam, oração forte. E ele consegue realocar a alma que está no purgatório direto para o céu. E os parentes faziam isso. E essa exploração, ela era muito forte, principalmente com os pobres, que vendiam muitas coisas para poder cultuar e poder fazer aquilo que a igreja falava. E eles não tinham ideia, porque as Bíblias eram todas em latim. Né? A gente tem a Vulgata Latina e era oficial. Quem, mesmo, por exemplo, na Alemanha, né, falando o alemão, as missas eram realizadas em latim, que né, veio do Império Romano, a língua era o latim e se fixou no latim. E aí o povo não sabia, porque as missas eram feitas numa língua... Não sabia nem o que estava falando. Eles falavam e o povo acreditava. Isso é só uma das coisas. É vender propriedade, comprar casa no céu, porque na Bíblia fala de mansões, mas não nesse sentido. Então as pessoas trabalhavam, vendiam as coisas ali e entregavam para a igreja para poder comprar certas coisas. Ou, por exemplo, uma coisa que tinha é perdão adiantado. A pessoa queria fazer alguma coisa errada, ela ia na igreja e comprava um perdão. E aí ela fazia qualquer coisa, ela não tinha punição, porque ela já tinha um perdão comprado. Então, isso era ruim, porque, por exemplo, quem era mais rico poderia comprar muitos perdões e fazer várias coisas e já estava perdoado. Então, ele tinha uma certa liberdade para fazer coisas que é contrário ao que Jesus ensina. E isso fazia com que os ricos eram privilegiados. E a gente vê Jesus falando que a riqueza como um problema. Ele chega a falar que é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no céu. Mas isso tudo foi se perdendo. E isso foi se perdendo durante esse período. Passou-se muito tempo, muitas coisas foram acontecendo para isso ser feito. Por exemplo, eles queriam construir templos em alguns lugares. Eles vendiam... para a construção do templo, eles vendiam milagres. Se você ajudar a gente a pagar, você ganha uma cura, alguma coisa assim. Pagou, levou, basicamente isso. E Lutero, aí a gente começa a história de Lutero, se encontra nesse período histórico. Ele se encontra numa época em que isso acontece, não só na Alemanha, mas em praticamente todos os países, porque a gente já tem ali o catolicismo bem estruturado, com a figura do Papa, a gente tem o catolicismo, né, com as suas várias dioceses, arquidioceses e tudo mais, por vários países, e tendo uma influência. Por exemplo, todo rei tinha um clero, e esse clero servia ao Papa. Então, por exemplo, para um rei ser rei, ele tinha que ser abençoado pelo Papa. Então isso tudo acontecia e trazia muito poder para a igreja. Então nenhum rei ia falar assim, olha, não, o que você está fazendo aí não está certo. Era conveniente. Era conveniente. Aliás, muitas vezes o dinheiro era até repartido. Então isso era uma coisa que acontecia e o pior é que explorava o povo. E Lutero se encontra nesse período e ele era um jovem. Você quer contar do que você viu dele criança? A forma como ele, vamos dizer assim, se converteu? A história de Lutero, a gente pode talvez achar que essas pessoas eram pessoas sempre firmes, né? Pessoas consideradas até santos, mas a gente tem um equívoco que todo mundo pecou, diz a palavra. Todos pecaram e só o único que não pecou foi Jesus, e a gente sabe disso. Então a história de Lutero, ela não ele não foi sempre monge. Na verdade, ele foi para o monastério com medo, né, sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus. E em certo momento no monastério, ele chegou a falar que ele odiava Jesus, porque ele não conseguia amar Jesus,
porque a forma que ele foi até o monastério foi traumático. Ele estava vindo e naquela época já existia, vamos dizer assim, que como se fosse uma balada. Ele saiu de era na Alemanha eles bebiam muita cerveja, né? Então ele estava um pouco alcoolizado pelo histórico, né? O que eu li, sobre o que eu estudei. E aí um raio cai sobre um amigo dele, do lado dele, e mata, né, na hora. Esse amigo dele é traumático, né? Tem certas pessoas que dizem que ele ficou até com medo de sair de casa por um certo tempo. Então, como a família dele era muito religiosa, ele vai para um monastério onde que era mais isolado, na cidade, eu não consigo falar... Wittenberg, na Alemanha. Então, ele, por muito tempo, quando ele tinha, às vezes, desejos sexuais, ele se autoflagelava, né? Ele dizia que ele não era merecedor. Na época de frio, e na Alemanha o frio é menos 20 graus. Então, ele, na época de frio, a coberta que ele tinha, ele ainda jogava para lá porque ele achava que estava aquém daquilo tudo, pelos seus desejos. Então, por muito tempo, Lutero se viu ali uma pessoa que estava se esforçando, mas lutando contra ele mesmo. Ele lutava para amar a Deus e ele não conseguia entender nada dessas coisas. Então ele leu uma vez, até o nosso texto de base, que eu gostaria de ler, Romanos, se você puder, Romanos, capítulo é o primeiro. A gente vai ler o versículo do 14 ao 17. Foi esse texto que fez Lutero despertar para o entendimento da palavra. E através, né, de algumas outras, por exemplo, Agostinho, Lutero foi influenciado por ele. Então, ele teve a sua vida transformada de verdade. Ele conheceu a palavra não só no momento que ele entrou, né, para o monastério, mas a partir do momento que ele entendeu a palavra e a vontade de Deus. E aí ele começou a perceber todas as coisas. Vamos ler Romanos? Romanos capítulo 1, verso 14 ao 17, diz assim: Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho. Também a vós que estáis em Roma, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo aqui, ele cita Abacuque, né, onde ele fala, tá escrito, ele cita Abacuque. E aí Paulo, ele passa, né, de uma pessoa perseguidora da igreja a uma pessoa que entende também, né, o propósito de Deus, quando ele se encontra a caminho de Damasco com Jesus. E aí ele tem a sua vida transformada, e a partir do seu entendimento, né? Eu acho que a gente pode falar que existem três tipos, uns grupos de pessoas. Paulo fala que ele não se envergonha. Tem um grupo que envergonha o Evangelho, tem um grupo dos que não se envergonham, e tem um grupo que tem vergonha do próprio Evangelho. Tem os que envergonham o Evangelho, tem os que têm vergonha do Evangelho, e tem os que não se envergonham do Evangelho. Deu para separar? Não ficou tão claro assim, mas não. Tem que ver se o pessoal entendeu. Vocês entenderam? Tem três grupos. Os que têm vergonha de se dizer evangelho, vamos dizer assim, do Evangelho, né? De falar de Jesus. Tem os que têm vergonha disso. Tem os que são vergonha do Evangelho. Que se dizem cristãos, mas não agem como cristãos. E tem os que não se envergonham do Evangelho. E é isso que Paulo está falando aqui. Eu não me envergonho do Evangelho, e a justiça, né, o justo, vive pela fé. E é nesse ponto que Lutero ele entende e percebe o que está acontecendo. Porque por quanto não se tem o conhecimento, ele não achava aquilo estranho. Talvez ele não concordasse de certa forma, mas quando ele percebe que a palavra de Deus fala de salvação pela fé, e ser justo, e a salvação, né, como está escrito aqui, para todo aquele que crê, quer seja judeu, quer seja grego, e que o justo viveria pela fé, ele começa
a perceber que o que estava acontecendo no arredor dele, porque ele era um monge da Igreja Católica, ele estava numa abadia e ele era um monge, vamos dizer assim, estudando para ser um padre, talvez, ou um monge que ia viver no monastério e talvez não seria um padre de alguma igreja, mas seria alguém ali que era da Igreja Católica. E ele entende e percebe que aquilo que ele fazia parte estava errado do que a palavra de Deus fazia. E ele começa a estudar. E uma coisa engraçada é que uma vez estudando, eu vi que ele sempre tinha que levar sempre um copo de água para molhar os dedos, porque as páginas dos pergaminhos antigos eram envenenados. Porque Tem um livro isso, as pessoas passam a língua, né, no dedo para poder mexer as páginas, principalmente páginas antigas, ficam muito ali assim, e colocavam veneno para a pessoa acabar lambendo o próprio dedo, e aí as pessoas sabiam quem estava estudando o que não devia. E ele levava a vela, porque ele estudava de noite, e ele levava um copinho d'água para poder estudar, e ele começou a estudar principalmente o livro de Romanos. E é para mim o texto bíblico assim, das cartas de Paulo que eu mais gosto. É a carta aos Romanos, porque ela tem uma explicação muito profunda, ela fala muita coisa. E fala tanto como para nós, né? Fala muito para nós até hoje. Foi escrito para os romanos naquela época, há mais de 1500 anos, e continua falando com uma atualidade que você chega até dar medo, né? E ele começou a estudar ali. E aí ele começou a perceber que o que estava sendo cobrado do que estava escrito na palavra de Deus, que não era acessível para todo mundo, eu já falei, era só em latim. Então ele teve que aprender latim para poder ler. Ele aprendeu hebraico e grego e latim, porque existiam lá as versões em grego, existiam lá as versões em hebraico do Velho Testamento e existia a Vulgata Latina, que era toda em latim. Então ele sabia falar no mínimo esses três. E ele começou a estudar muito. Ele não assim que ele entrou e começou a ler, ele teve essa ideia de afixar as 95 teses, que foi afixado na abadia de Wittenberg no ano de 1517, no dia 31 de outubro, que é o dia que a gente comemora a Reforma, 31 de outubro, onde, graças, né, à prensa construída por Gutenberg, na verdade a gente pode olhar aí que Deus já tinha todo o cuidado, o Espírito Santo tinha todo o cuidado de trazer de volta a igreja ao lugar de onde ela nunca tinha que ter saído, né, que é o lugar da palavra de Deus. E se não fosse a criação dessa prensa, onde ele pôde imprimir. Mas essa impressão foi feita depois desse dia. Mas isso aí a gente vai chegar quando, por exemplo, ele sai. Você está falando 95 teses. É quando ele afixa a primeira vez, ele foi escrevendo, ele foi estudando. E antes de começar a missa, ele chegou na porta da abadia e pregou mesmo em alemão. Ele não escreveu em latim, ele escreveu em alemão. Então o povo comum pôde ler o que ele estava querendo argumentar. E eles leram as 95 teses, e aí começou uma reviravolta no meio católico. Por quê? Lutero escreveu aquelas teses como uma forma de chamar a atenção da Igreja Católica para parar aquilo, porque ele nunca pensou em se separar da Igreja Católica. Ele queria, como o nome diz, reformar o pensamento católico, voltar à raiz, voltar às origens do que Jesus colocou. E ele estudou muito tempo para isso, tanto que ele foi estudando e escrevendo essas teses, né, essas teorias acerca da palavra de Deus, que somou 95, e ele fixou todas elas na porta da abadia. Então o povo comum começou a ler, e a Igreja Católica, ela virou para ele e falou assim: apaga isso. É como se alguém que posta alguma coisa que não deve na internet hoje em dia, e aí fala assim: exclui isso aí. E ele fala: não, vai ficar no meu perfil. E é exatamente, já que eu vou, então a gente já vai pular para essa parte da prensa, porque exatamente é nesse ponto que é interessante, que a gente tem alguns meios, né? Hoje a gente tem a expansão, a gente está aqui num vídeo,
né, no meio tecnológico, a gente pode alcançar não sei quantas pessoas, eu espero que pelo menos alcance você, mas que são instrumento para a expansão do reino de Deus. E exatamente a prensa também foi isso, né, quando a gente chega lá para frente. Porque quando ele afixa, né, na igreja as 95 teses, como o Gabriel falou, a ideia não era separar, nunca foi. A ideia era, olha, eu tenho uma proposta. Na verdade, acho que o que a gente está fazendo não é bem assim o que está escrito, não. A minha proposta é, vamos ler todo mundo junto, vamos reformular, porque a gente está fazendo errado. Então, a proposta de Lutero não era separar. Assim, a gente sempre vai falar Lutero, não exclui os outros reformadores, né? Sim. Não exclui as outras pessoas que tanto influenciaram Lutero, como também foram percussores aí do que a gente hoje tem como herança, né? Mártires que se voltasse a palavra de Deus, nós hoje nunca conheceríamos a palavra da forma que a gente pode conhecer. É importante ressaltar que, embora a gente está falando aqui de Lutero e a gente tem a data comemorativa justamente dessa ação que Lutero teve, o que a gente tem é um movimento de reforma, não apenas dele, várias outras pessoas em vários outros lugares na Europa começaram isso. Como eu falei, eram vários reinos, e em vários reinos, como por exemplo, houve na Itália, houve em outros países. A gente tem a figura, por exemplo, de Lutero, a gente tem a figura de Calvino, a gente tem a figura de Arminio, a gente tem a figura de várias pessoas importantes durante um período de reforma, porque também não foi no ano de 1517. A gente tem essa data comemorativa, mas esse movimento durou centenas de anos. E precisa durar até hoje, né? Mas eu falo assim, até o ponto de se separar, demorou muito tempo. E aí a gente vê que a igreja não aceita o que ele fez e chama ele, vamos dizer assim, para um conselho, né, interno. E eles falam assim, olha, você não pode manter isso que está escrito, vai contra o que o Papa falou, o que os arcebispos falaram, você tem que tirar, porque as indulgências, elas vinham do alto escalão, vamos dizer assim, do Vaticano. E então, escrever algo contra era ir contra o Vaticano, e foi o que acabou sendo. E ele falou, olha, eu não posso ir contra aquilo que eu escrevi, eu não posso apagar, porque é o que a palavra de Deus fala, eu não posso ir contra a palavra de Deus. E ele se recusa a tirar, e ele então é expulso, né? Ele não é expulso, começa a ser perseguido, mas ele é protegido por um lorde, eu não lembro agora qual era o nome dele, nem a posição dele dentro da hierarquia de governo lá que ele tinha, mas ele é acolhido por um lorde lá na Alemanha e ele é protegido por ele. E ele tem a oportunidade de estudar mais ainda, e aí ele faz algo que revolucionou, que foi traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o alemão. E aí é onde entra a figura de Gutenberg, que era um amigo de Lutero, e ele tinha inventado a prensa, né? Eram impressões, então ele escreveu e ele podia imprimir várias cópias da Bíblia e ele distribuiu para o povo, e aí o povo pôde ler. Então quando a gente fala hoje nos cultos, na escola bíblica, lê a Bíblia, e às vezes as pessoas não dão tanta bola. Naquela época aquilo ali era um presente que não tinha valor, porque eram só a igreja que podia ter, e ela só tinha em versões em latim. Então a maioria do povo nunca poderia ler aquilo lá, o que estava escrito. As maravilhas que a gente pode ler hoje, eles não podiam. Então Lutero faz isso, e ele escreve, ele traduz, e ele também faz a impressão das 95 teses e manda para todo mundo, distribuído pelo povo. E aí ele vai para Roma, ele tem um encontro com o Papa, mas eles expulsam ele mesmo. E a partir daí, então, ele realmente vê que a igreja não queria mudança, o catolicismo não queria mudança, e aí começa a surgir a igreja luterana, né? Com os cultos, ele se torna um pastor, ele casa, e ele começa a estudar a palavra, e ele faz, né, a obra dele é traduzir para o alemão e distribuir para o povo. Então todo mundo podia ter uma cópia, todo mundo podia ler, todo mundo podia estudar.
Mas entrando agora na questão das solas, né? A partir dessas teses, porque é interessante falar isso, que não foi exatamente Lutero que desenvolveu as cinco solas. O movimento da reforma, ele se baseia em 5 solas. A Camila vai explicar melhor o que são essas solas. Não é sola de sapato, viu, gente? É porque a gente precisa entender o contexto histórico, mas muito mais que um contexto histórico. O que a reforma trouxe, e a gente vai tentar colocar de uma forma aplicada ou prática no nosso dia a dia, né? Porque se houve uma reforma é para a gente praticar, ou para viver dessa forma, muito mais que um contexto histórico, a gente precisa entender que a gente está retornando ao lugar onde a gente nunca devia ter saído, como eu já falei, que são os princípios da reforma, né? E como o Gabriel falou, muito além das 5 solas, porque vamos dizer que aqui nesses termos, a gente tem de uma forma resumida o que ele estava propondo, né? Então lá numa convenção em Genebra eles fazem e levantam esses termos, que são as solas. Solas é uma palavra em latim, que significa somente pela, aí a gente vai ver, né, somente pela graça, somente pela fé, somente a escritura, somente a Deus a glória e somente Cristo. E são a partir desse momento que a gente vai entender o que o Senhor quer conosco através, né, da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo e apresentada de uma forma mais prática e mais sucinta para o nosso entendimento e para o entendimento de quem estava recebendo ali essa nova proposta, né? Então são as solas. Eu até brinquei com os adolescentes, o que vocês acham que são as solas? Na verdade, como eu já falei, é uma palavra em latim e ele vem trazer que somente a palavra, somente a graça, somente a fé. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Só uma curiosidade, eu acho que é importante a gente trazer ao entendimento que no fato histórico, a gente percebe que as igrejas ali na Europa, né, onde começou esse movimento, onde vários reformadores, o Gabriel citou, no momento que ele citou sobre a Itália, sobre outros países ali recebendo essa proposta, se a gente olhar hoje, são os países que mais precisam, talvez, né, eles hoje estão numa forma de um secularismo tão grande que não parece ser essa mesma região nessa época. A gente olha, é triste a gente olhar para países que trouxeram essa visão e hoje eles precisam disso talvez mais do que a gente. Então a gente recebe como herança, mas nós precisamos entender que nós somos missionários não só quando a gente vai a outro país, mas quando a gente aceita essa missão, né, de que realmente é necessária a reforma. E eu continuo transmitindo essa mensagem, mesmo que sejam aqueles que a gente recebeu como herança.